A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à videoaula da lição 11, classe de adolescentes na Escola Dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical há mais de 20 anos, e é um prazer estar com vocês no encerramento de mais um trimestre da Escola Dominical. Estamos pertinho das últimas lições, estamos já, na verdade, nas últimas lições, e com alta expectativa, afinal de contas, um novo trimestre se inicia no ano 2022 com um novo currículo, com novas revistas. Afinal de contas, você já recebeu as novas revistas? Eu consegui até agora somente a de adultos. Fale para nós aqui nos comentários se você já adquiriu, já conseguiu, como você conseguiu, porque eu ainda não consegui, tá certo? Muito bem, pegue a sua revista, lápis, caneta, Bíblia e vamos juntos preparar a lição do próximo domingo. Lembrando que se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações, isso é muito importante. Deixe o seu like, curta o vídeo, comente o vídeo, fale para nós de onde você nos assiste, tá certo? E fique atento às nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Será sempre um prazer atender os irmãos, o nosso contato de WhatsApp está aí. Vamos juntos então preparar a lição 11 na Escola Dominical, classe de adolescentes, sociedade e trabalho. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 2, versículos 15 e também Gênesis 3 e 19. João 5 e 17 é o texto em destaque. Então Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Nós vamos falar sobre trabalho no dia de hoje, e seria muito interessante que o professor se atentasse a alguns detalhes que eu quero trazer aqui para os irmãos nesta aula. Eu estou fazendo mudanças nos equipamentos e no formato de trazer aqui para os irmãos algo que agregue, e não apenas para ler a revista. Então fique muito atento, pegue lápis e caneta para anotar as dicas e ideias que nós vamos deixar aqui para os irmãos. Eu quero lembrar que se você não sabe, aqui na descrição dos vídeos tem o link do meu site, onde você acessa meu Instagram ou meu WhatsApp, grupos de professores no WhatsApp. Tem um PDF gratuito sobre relacionamentos, muito bom para você distribuir aí para os jovens da sua igreja. E tem também um link onde você baixa conteúdo em PDF. Dá uma olhada, está tudo na descrição, à disposição dos irmãos. E se esse conteúdo ajuda você, me ajuda a ajudar outros professores. Compartilhe. Muito bem. O primeiro tópico aqui da nossa lição, ele começa dizendo sobre o momento de escolher uma profissão. Muita gente sonha em ser um profissional de sucesso. Entretanto, obter bom êxito, ter um bom salário e ainda por cima fazer o que gosta, não acontece por acaso. Nesse primeiro tópico, meus irmãos, seria muito importante que o professor falasse um pouco de suas experiências. Você sabe que é uma pressão emocional muito grande para alguém de 13, 14 anos, ele decidir e descobrir algo para fazer por toda a sua vida. É uma pressão, isso causa ansiedade em muitos adolescentes, não é? Encontrar algo que goste de fazer não é tão fácil. Agora, independente disso, é muito bom o professor apresentar aí a sua própria experiência, como que o professor decidiu, que curso fazer, que faculdade fazer. Então, esse é um momento em que é muito importante o professor apresentar sua própria história ou uma história inspiradora, não é? Nada melhor do que a nossa própria história, mas de repente, por exemplo, hoje eu tenho o diploma no ensino médio, mas durante muito tempo eu não tinha. Então, eu tinha vergonha de falar para os meus alunos, não é? Mas é muito importante que o professor conte sobre trajetórias inspiradoras, não é? E o que é interessante é que, acima de tudo, eles entendam que o trabalho é uma bênção, que o trabalho tem a ver com disciplina, tem a ver com sonhos, não é? Então, não é só trabalhar,
o trabalho nos ajuda a construir os nossos sonhos, não é? Senão, os nossos sonhos, eles jamais serão realizados. É preciso trabalhar, não é? Então, como escolher a pessoa certa? O professor pode começar respondendo essa pergunta a partir da sua própria vida, não é? É muito interessante também que o professor dê uma olhada. Hoje em dia tem tabelas aí, por exemplo, durante muito tempo a mecatrônica foi uma profissão muito procurada e ainda é, não é? Nós temos profissões, por exemplo, como o direito, que se a pessoa se especializar em uma área, é uma área que jamais vai ter escassez de profissionais, não é? Então, agora tem que especializar, medicina tem que especializar, e nós temos as novas profissões ligadas às redes sociais, não é? O gestor de mídias sociais, gestor de anúncios no Facebook. Então, hoje tem um leque de profissões muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Uma coisa importante é orientá-los que orem a Deus, e Deus, ele dá direcionamento, não é verdade? Deus, ele dá direcionamento em todas as áreas da nossa vida, inclusive nesta questão tão importante. Uma outra dica que deixo aqui na lição é o projeto de vida. Então, elaborar o projeto de vida, escrever mesmo à mão, numa folha, a caneta, a lápis, um projeto de vida, não é? Aonde você deseja chegar, o que você deseja fazer. Por quê? Porque quando você elabora o projeto de vida, olha, eu quero um dia ter um carro, tá? Quanto que é esse carro? Ah, esse carro que eu quero ter custa 100 mil reais. Eu quero ter uma casa, quanto custa uma casa aqui na nossa cidade? 300, 400, sei lá, R$500.000. Ah, eu quero ter uma renda de 5, 8, 10 mil reais. Ok. Quando você estabelece essas metas, você então começa a construir um caminho para alcançar essas metas. Então, o adolescente precisa aprender que se ele não estabelecer metas na vida dele, ele não chega a lugar nenhum. Então, o plano de vida, o projeto de vida, ele te ajuda a estabelecer estas metas e entender que para alcançá-las terá que haver sacrifícios. Não tem como alcançar grandes metas sem grandes sacrifícios. Esta é a frase da nossa aula de hoje. Não tem como alcançar grandes metas sem grandes sacrifícios, tá certo? Então o professor pode ajudar o adolescente a entender isso, não é? E entender que de repente ele olha na internet e vê lá uma pessoa que aos 18, 20 anos já é um bilionário e um jogador de futebol, um gamer hoje, que é uma profissão inclusive, mas ele precisa entender que isso mesmo é fruto de muito esforço, de muita dedicação, de muitas horas de trabalho, de muita renúncia, não é? Ou seja, quem tem sonhos altos não pode querer viver uma vida normal. Sonhos altos, metas altas exigem uma vida de exclusividade, uma vida de sacrifícios. Um outro ponto aqui que a lição aborda, muito interessante, é que nós vivemos em um mercado exigente, não é? É bem provável que você já tenha ouvido sua mãe dizer: estude, se você quer ser alguém na vida, precisa estudar. E nesse aspecto, os professores precisam analisar aí na igreja muitas vezes e perceber, não sei como que é na sua igreja, fale pra gente aqui nos comentários, e se não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações, isso é muito importante para o nosso projeto aqui. É muito importante que o adolescente ele entenda que os estudos, eles produzem conhecimento e sabedoria, ou seja, quanto mais você estudar, o estudo jamais, o conhecimento, ele jamais ficará obsoleto, ele jamais será inútil. Então, quanto mais conhecimento a pessoa adquirir, melhor. E hoje nós temos condições de crescermos intelectualmente, presencialmente e online. Eu estou fazendo agora 2 cursos online, um de capelania e um curso de escuta terapêutica. Da minha casa aqui, da minha sala, eu coloco lá, começo a assistir, estou terminando esses cursos. Então é muito importante que o adolescente ele seja incentivado e motivado a crescer no conhecimento, não é? Como servos de Deus, nós precisamos cumprir a palavra de Deus que diz que o menino crescia na graça e no conhecimento, ou seja, nós temos que crescer na graça e
no conhecimento. As empresas, elas são exigentes e nós não podemos espiritualizar o que é material, ou seja, nós não podemos pedir que Deus abra uma porta de excelência para quem não tem o conhecimento excelente, para quem não tem a preparação necessária para aquela porta. É por isso que muitas vezes os cristãos acabam ocupando posições secundárias no mercado de trabalho, porque não se preparam. E eu estava falando aqui das meninas, porque é muito comum as meninas estarem estudando curso técnico, faculdade, elas terem metas muito claras, e os meninos não, os meninos estão tranquilão, não quer fazer nada. Então é preciso olhar isso. E aí eu falo agora como pai, eu tive a preocupação de preparar o meu filho, por exemplo, para o mercado de trabalho, e aí eu tive que ajudá-lo a descobrir qual era a área que ele queria trabalhar. Então eu tentei pagar um curso, eu paguei um curso de informática para ele durante um ano, que não serviu para muita coisa, e ele não se identificou, e depois num curso de 3 meses de cabeleireiro ele se identificou e manda muito bem e está crescendo nessa área. Então eu direcionei o meu filho e juntos nós conseguimos encontrar esse caminho. A minha filha também está encontrando o caminho dela, está fazendo letras. Então é trabalhando, é se envolvendo, é buscando, é olhando as oportunidades que você vai descobrindo a área onde você vai atuar. Não é? Tem a área do empreendedorismo hoje também, tanto o empreendedorismo de abrir um negócio, abrir um salão, abrir um comércio, quanto o empreendedorismo digital. Então tem muitas oportunidades hoje, é realmente uma questão de sonhar e de ir à luta e de estudar. Tem que estudar, não tem outro jeito. Então o professor nesse aspecto, ele é aquele que vai incentivar o seu aluno a estudar, incentivar o aluno na busca por conhecimento. Você pode aí na sua cidade dar uma olhada e verificar. Aí tem Senai, aí tem o Sebrae, enfim, instituições que dão cursos de qualificação profissional. Você pode, nesse aspecto, olhar o que tem aí na sua cidade e levar isso para a sala de aula. Gente, olha, abriu inscrição para um curso de computação nesta instituição. Olha, essa instituição vai dar um curso de informática. Você pode levar isso. Essa que é a ideia dessa aula, ok? Tópico 3 aqui, seja disciplinado, mantenha o foco. Sem disciplina, ou seja, sem um método, determinação e constância, não concluímos nada. Desistimos, largamos tudo no meio do caminho. Novamente, é muito comum a gente ter 10 projetos iniciados e ter 9 que parou no meio do caminho, tá? Então é muito interessante que o professor aqui, ele deixa claro que sonho combina com disciplina. E disciplina vem antes de método, disciplina vem antes de motivação. Porque ele até cita José aqui na lição, e algo que me chama a atenção em José é que José não tem ninguém motivando ele. Ninguém. Na história de José, que é cheia de detalhes, não aparece ninguém dizendo assim: vai José, eu confio em você, eu acredito em você. Nem Deus. José teve 2 sonhos que, porque nós conhecemos a conclusão da história, nós entendemos que foi Deus que deu o sonho, mas se você tirar essa questão de que já sabemos da história, são apenas 2 sonhos. Então, José não foi motivado nem mesmo pelo sonho. Nem mesmo pelo sonho. José era um simples jovem que tinha na sua fidelidade a Deus o seu maior ativo, o seu maior patrimônio. E por ser fiel a Deus, Deus foi confiando a José lugares, oportunidades e patamares de autoridade cada vez maiores. Agora, não foi moleza, foi complicado. Então, qual era o maior ativo de José? Vamos dizer assim, era a sua disciplina. José era disciplinado, não é? Ele era disciplinado. Então, ele vai trabalhar na casa de Potifar, ele é disciplinado. E porque ele é disciplinado, as coisas começam a prosperar. Ele vai para a cadeia. A sua disciplina faz com que as coisas prosperem. Então, José era estritamente disciplinado. A mulher tenta, não é, tirar o foco de José. Ele não tira. Por quê? Porque José estava determinado a ser fiel a Deus acima de qualquer coisa. E por ser fiel a Deus, chegou onde chegou.
Não é que José estava determinado a ser governador do Egito, ele não sabia nada disso. E nem o sonho dele, nenhum dos dois sonhos dele dava a ideia de que ele se tornaria governador do Egito. Alguém tão poderoso. Então, o que guiava José era a sua fidelidade a Deus e só. Mas José era disciplinado. Então, a disciplina nos ajuda a manter o foco. E quem mantém o foco alcança os seus objetivos e até ultrapassa, porque a palavra do Senhor diz que ele é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Então, disciplina é maior que motivação, porque quando ninguém te motivar, a disciplina te fará continuar. Meu Deus do céu, disciplina é maior que motivação, porque quando ninguém te motivar, a disciplina te fará continuar. Então, você não pode ser refém da motivação dos outros. Isso é muito importante falar lá na sala de aula, porque nós estamos vivendo uma fase em que tem que motivar, não sei o que, motivacional, palestra motivacional, coach, legal. É bom ter pessoas que nos motivam, sim, mas nós não podemos ser refém da motivação alheia. A nossa disciplina deve ser a nossa maior motivação. Trabalho e prosperidade. Quem não quer ter uma vida próspera e abençoada? É o desejo de todo ser humano, ser bem sucedido. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3 e 4. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará a Deus e aos seres humanos. Então é muito importante que o adolescente entenda que a verdadeira prosperidade, ela tem Deus como participante dela. Eu até comentei esses dias que tem um grande youtuber brasileiro, um dos maiores, que ele era um menino da igreja. Ele começou a gravar vídeos, fazer paródias e começou a jogar. Como gamer, ele se tornou milionário. E é engraçado que eu fui assistir um vídeo dele, um podcast, ele falou, saiu da igreja, porque, quer dizer, enquanto era pobre ele estava na igreja. A hora que ele enriqueceu, ele saiu da igreja, então ele não prosperou. A prosperidade, ela caminha junto com a fidelidade a Deus, não é? Então, é interessante trabalhar, é interessante sonhar, chegar em lugares altos, sabe, oportunidades gloriosas, mas que a gente entenda que tudo isso é para a glória de Deus, que a verdadeira prosperidade, ela está em glorificarmos ao Senhor com a nossa vida como um todo, com cada passo que dermos, em cada lugar que chegarmos. Aí sim nós seremos verdadeiramente prósperos. Então, prosperidade, ela não é só resultado do trabalho do homem, não é? Mas ela vem através do trabalho. Não tem prosperidade sem trabalho, seja ele qual trabalho for. Não tem, não é? Então, por isso que é coerente nós sermos fiéis a Deus quando prosperarmos, né? Quando ganharmos dinheiro, assim dizer. Por quê? Porque a saúde que dá, a inteligência, as oportunidades, as portas, é tudo Deus. Então é tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Eu espero que tenham ajudado vocês a preparar a aula de vocês, pontuando aqui o que cada professor pode acrescentar a cada tópico da lição. Dá um alô para a gente aqui nos comentários o que você achou de cada comentário que fizemos. Te encontro na próxima semana, que esta seja uma semana abençoada para você, sua casa e sua família. Forte abraço, nos vemos no próximo domingo. Deus abençoe vocês.